Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV, sempre agradecendo o seu carinho aí, a sua audiência aqui com a gente. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio e o apoio de CDP, Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, e a SPO Tecnologia. Você tem que conhecer a SUSE, que é a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine também o cuidado na saúde do seu município. Você também pode assistir o programa lá do nosso canal no YouTube e também lá no nosso perfil no Instagram. Lembrando que a gente tem também aí o apoio, e o carinho da FAMURS, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul. Hoje a gente está aqui em Alvorada conversando com o prefeito de Alvorada, Douglas Martello, e também presidente da Grampal. Muito obrigado, prefeito, pela participação. Aliás, a última vez que a gente se falou, está aqui o troféu, foi quando o prefeito ganhou nos 40 anos da Grampal. O prefeito ganhou aí o troféu prefeito mérito em evidência. Muito bacana. Seja muito bem-vindo, prefeito. Prazer em vê-lo. Obrigado, Cláudio. Muito bem-vindo a Alvorada. Prazer por estar recebendo vocês na nossa cidade, conversar a respeito aqui do nosso trabalho na cidade e também do trabalho à frente da Grampal, essa entidade que muito me honra também ser presidente. Tá bom. Prefeito, vamos começar falando justamente sobre a questão do município de Alvorada, A questão dos repasses da dependência das prefeituras, dos repasses, por exemplo, do governo estadual e do governo federal. Como é que a prefeitura está fazendo para equilibrar, para conseguir recursos, sem ao mesmo tempo aumentar a carga tributária aí para o povo da cidade? Primeiro, nós implementamos uma lógica exatamente inversa do que geralmente é habitual nos governos. Todos os governos trabalham para aumentar as suas receitas. E a lógica mais fácil para ter esse retorno imediato é aumentando o imposto. Nós fizemos uma lógica inversa, Nós reduzimos impostos de 83 atividades econômicas no mês de fevereiro de 2025, ou seja, no segundo mês que eu estava na gestão. O que aconteceu um ano depois? Essas 83 atividades que nós tivemos redução de impostos tiveram um salto de mais de 400% na arrecadação dessas atividades econômicas, mostrando que é uma boa lógica para que possa aumentar a receita. Outras medidas, Cláudio, foram adotadas também para melhorar o ambiente de negócios em Alvorada. Então, implementamos a lei e regulamentamos a lei de liberdade econômica. Hoje, mais de 800 atividades econômicas de Alvorada não precisam de alvará para operar. Isso ajudou a fomentar o ambiente de negócios. Em paralelo a isso, também estamos discutindo um novo plano diretor para deixar a cidade mais competitiva e, claro, ações de médio prazo para que nós possamos aumentar a independência financeira do município. Estamos trabalhando junto ao governo do estado para a duplicação da 118, Nós temos ali um desafio logístico, sem a duplicação da 118, porque daí a gente amplia a nossa área industrial. Sim. A gente melhora a nossa capacidade logística, E com isso a gente se torna mais competitivo. A Alvorada tem uma posição geográfica privilegiada. É verdade. Nós temos saída pela 040, estamos a 2 quilômetros da freeway. Na enchente de 24, Alvorada foi o grande corredor humanitário do estado do Rio Grande do Sul. Somos a cidade mais próxima da capital do estado, Eu aprendi isso recentemente, que se mede de prefeitura a prefeitura. De prefeitura para prefeitura. Então, em linha reta, nós estamos a 14 quilômetros da... Eu não sabia dessa também. Eu aprendi recentemente também. Então, a prefeitura de Alvorada, a prefeitura de Porto Alegre, dá 14 quilômetros em linha reta. Então, ou seja, a gente está numa posição geográfica bastante estratégica. Então, para que a gente possa cada vez mais melhorar esse ambiente de negócio, para trazer mais investimento para dentro de Alvorada, para que a gente aumente as nossas receitas, aumente a geração de emprego interna, para a cidade ser cada vez melhor. A 118, prefeito, já está um tempo já para ser, mas falta muito ainda para concluir a 118? É para o lado de cá, é para o lado de lá? Nós temos um trecho de duplicação que para nós ele é o principal eixo, é um trecho de 16 quilômetros.
que é o trecho Alvorada-Viamão, que conecta lá com Gravataí e com a Freeway. Esse é o trecho que nós estamos lá dialogando com o governo do estado para fazer a duplicação, né? Esse trecho inicialmente estava dentro de um bloco de concessões, foi retirado depois de um longo debate, né? Então precisamos dos recursos estaduais. Nós tentamos incluir inclusive no FUNRICS, né, que é o Fundo de Reconstrução, exatamente pelo argumento de que foi um corredor humanitário, né? E talvez seja necessário novamente ser, né? Mas não tivemos êxito nesse pleito, então estamos seguindo, dialogando com o governo do estado para isso. Então é um trecho pequeno, né? Tem 16 quilômetros que para nós é estratégico essa duplicação. Com certeza. Deixa eu mostrar aqui antes de continuar a entrevista, né? A gente falou no início ali sobre o prêmio, né? Prefeitos em Evidência, aqui que o prefeito Douglas recebeu, onde a gente estava lá. Olha aqui, ó, aqui na revista Em Evidência, olha aqui, mostrar, né? O prefeito recebendo o troféu. Aliás, a gente já está com a 3ª edição do prêmio, confirmado, né? Para dezembro ali, lá em Canoas, na Ubra de Canoas, prefeito. Bom, a outra questão importante também, prefeito Douglas, é a questão da saúde, né? Eu me lembro que isso foi também uma questão da sua campanha, né? Como é que está a questão da saúde aqui no município? Primeiro, Alvorada é um município que atende atenção básica, né? Nós não temos um hospital municipal, uma referência, tem que ter uma referência. Tem que ter um hospital referência, nós temos um hospital que é de Alvorada, que fica dentro do território, mas é um hospital gerido pelo governo do estado, né? Hoje, o Ananeri, lá, que é uma instituição lá de Santa Cruz do Sul, que faz a gestão do hospital. E por muito tempo se ficou esse debate, né? Esse jogo de empurra, bom, o hospital é do estado, o município tem que cuidar das UBSs. E nós, desde a transição, né, Cláudio, defendimos, né, desde a eleição, melhor dizendo, que o hospital e a saúde municipal precisam trabalhar alinhados, em consonância, né? Cada um tendo as suas atribuições, as suas responsabilidades, mas eu entendia que para que a gente pudesse cobrar o hospital melhorias na estrutura do hospital, nós precisamos primeiro fazer a nossa parte. E é dentro dessa lógica que a gente procurou implementar desde os primeiros dias da gestão. A atenção básica precisa funcionar. Eu sempre dou um exemplo muito simples para que as pessoas possam compreender. Uma pessoa que não recebe a consulta, o tratamento e a medicação numa UBS, uma pessoa que tem hipertensão, por exemplo, acaba no hospital com infarto. Então nós precisamos que a atenção básica funcione, precisamos que os postos de saúde funcionem, precisamos que essa rede básica funcione, porque doenças muitas vezes tratáveis se tornam doenças não passíveis de tratamento por conta desse início de falta de tratamento. Então, nós focamos na nossa atenção básica, estamos debruçados sobre ela, já tivemos uma melhora importante. Hoje a Alvorada aplica 27% do seu orçamento de saúde, acima do piso constitucional, mostrando que a saúde é de 25%. 25%. Então nós temos, na verdade, 15%, 25% é educação. Isso. Então nós estamos aplicando aí muito mais, quase o dobro, né, do investimento em saúde no município. Abrimos recentemente o nosso primeiro serviço 24 horas, um pronto atendimento 24 horas, pela primeira vez na história de Alvorada. Então hoje a gente tem um serviço que não fecha mais, né, com toda a estrutura necessária, exatamente para poder também distensionar e minimizar os impactos no hospital, porque muitas vezes as pessoas iam para o hospital de Alvorada de madrugada, sem uma necessidade de um atendimento hospitalar. Isso acabava sobrecarregando o atendimento do hospital, e aquele atendimento hospitalar às vezes ficava com problemas de superlotação. Então, hoje o nosso serviço de 24 horas consegue ajudar e trabalhar em consonância com o hospital. Nós temos também uma UBS sendo construída, na expectativa que ao final de 2026 essa nova UBS também já esteja concluída, e recursos garantidos para que em 2027 nós iniciamos uma construção de mais uma nova UBS, exatamente para poder fazer uma rede de proteção, de atendimento em saúde
para que a gente possa proporcionar aos alvoradenses cada vez mais atendimento e atendimento de qualidade, né? Sim, então, sim. chamar a iniciativa privada, nós fizemos ao longo de 2026, no início de 2026, também um mutirão de exames, foram mais de 4 mil exames, aí credenciamos clínicas, e aí a coisa boa, né? Clínicas da cidade. Da própria cidade. Da própria cidade, então exames dos mais diversos tipos, a gente pôde proporcionar isso a custo zero para a população e ajudou ainda a movimentar a economia local. A gente tem isso também lá na capital, prefeito, também a questão, né, de se ver muitas vezes fila de pessoas para marcação numa consulta de manhã cedo, muitas vezes, né? Essa época do frio, idosos ali também, é uma questão, né? Mas se tem essa demanda, mas se tem que se agilizar justamente esse atendimento básico antes de chegar lá no hospital, né, prefeito? Exatamente, Cláudio. Isso ainda é um desafio, acho, para grande parte dos municípios, sim, né? Sim. Meu sonho é que a gente consiga acabar com essa fila da madrugada. Sim. Né? A gente tem um aplicativo hoje municipal com mais de 100 serviços da prefeitura, mas ainda a gente não conseguiu fazer a integração, porque o sistema com o Ministério da Saúde é outro. Então, a gente está trabalhando nessa integração. Para fazer uma integração. Para que as pessoas possam fazer o atendimento. Ótimo. Fazer marcar para não precisar ir de madrugada para uma fila. Então, esse é um dos grandes objetivos da gestão, é a gente eliminar com essa coisa da ficha, porque é uma coisa medieval, né? Sim. Não é justo com as pessoas, não é correto. É verdade. As pessoas irem cedo para uma fila. Né? Mas estão buscando, né? Trabalhando. Vamos conseguir, se Deus quiser. A gente já chegamos no final desse primeiro bloco aqui, né? Vamos fazer um intervalo, mas em seguidinha a gente volta para continuar batendo esse papo com o prefeito Douglas Martello. Vamos falar sobre a Grampal também. E aqui, é claro, nossa querida cidade de Alvorada. A gente está aqui agora na sede da prefeitura. A gente já volta nesse instante só. Olá, estamos de volta com o programa Em Evidência na TV. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem aí o apoio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais a metade dos municípios do estado já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade, Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, e a SPO Tecnologia. Você tem que conhecer a SUSE, que é a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e pode redefinir o cuidado na saúde do seu município. Nos acompanha lá também no nosso canal no YouTube, né? Se inscreve lá, ativa a notificação daquele legal pra gente, e os bastidores tem lá no nosso perfil no Instagram. Hoje conversando com o prefeito de Alvorada, Douglas Martello, falando aqui da nossa querida Alvorada, pertinho aqui da região metropolitana de Porto Alegre. O prefeito me comentou que é a cidade mais próxima da capital, porque você mede de prefeitura para prefeitura, adorei isso, não conhecia, né? E a gente vai falar agora, porque o prefeito Douglas também é presidente da Grampal. Explicar para quem está nos acompanhando, prefeito, o que é a Grampal, como é que ela funciona? Perfeito, Paulo. A Grampal é a principal associação de prefeitos do Rio Grande do Sul. Concentram-se mais de 30 municípios da Grampal, são 34 ao total. Representa 40% do PIB gaúcho e 3,8 milhões de gaúchos e gaúchas, né? Então, a Grampal, a força institucional da Grampal, política, ela é estratégica para o desenvolvimento da região metropolitana, mas também do estado do Rio Grande do Sul. E lá nós discutimos ações e desafios conjuntos que os municípios possuem, né? Nós estamos vivendo um momento que mostra a importância da Grampal, por exemplo, em relação ao sistema de proteção de cheias. É um dos grandes temas da Grampal. A integração do transporte metropolitano é outra pauta da Grampal. Eu sempre vou lembrar, Cláudio, que durante o ano 2025 nasceu de dentro da Grampal a discussão do pagamento dos 12% em saúde, que resultou com que o Estado fizesse o acordo, então, com o Ministério Público, de escalonando até chegar lá em 2030, e pela primeira vez na história do Rio Grande do Sul, do acordo sendo cumprido, nós vamos ter o pagamento do piso
constitucional do investimento do Estado em 12% de saúde em 2030. Então, a Grampal tem esse papel de articular políticas públicas intermunicipais, que é uma dor de todos os municípios, para que a gente possa avançar enquanto sociedade. Bom, uma questão também que tem aqui é a questão da interligação justamente das cidades, né? Tem gente que trabalha em Porto Alegre, mora aqui em Alvorada, né? Tem gente que mora em Porto Alegre e trabalha em Alvorada, e assim acontece com os colegas prefeitos aqui da região. Essa questão da mobilidade também é uma questão importante também, né, prefeito? Sem dúvida, e por isso que nós temos que olhar a grande região metropolitana de maneira estratégica. Não adianta Alvorada fazer uma obra sem estar conversando com Porto Alegre, com Cachoeirinha, com Viamão, com Gravataí. Nós temos que olhar a região como um todo, para que a gente possa ver os desafios logísticos que nós precisamos fazer e ter. Então, nós temos que ter estudos sobre isso. E por isso que nasce de dentro da Grampal, nessa gestão que eu iniciei recentemente, e eu me referencio, Cláudio, vou mostrar, na presidência. Vou mostrar aqui, revista em evidência aqui, ó, o prefeito Douglas, na posse ali, né? Isso. Foi na posse aqui da Grampal. E com os presidentes da Assembleia Legislativa. Cada presidente da Assembleia tem uma pauta para o ano. É verdade. Eu defini algumas, mas duas prioritárias, né? Um capítulo todo especial dedicado às eleições gerais, né? Então, nós realizamos o debate dos candidatos, pré-candidatos ao Senado, dos pré-candidatos ao governo. Estamos entregando uma carta com as nossas demandas metropolitanas a todos os presidenciáveis, para a bancada gaúcha, para os deputados da Assembleia Legislativa, para que todos tenham ciência das nossas demandas enquanto região metropolitana. E aí nós temos que olhar para os lados, né, Cláudio? Santa Catarina foi um estado que cresceu nos últimos anos de maneira homogênea. O Rio Grande do Sul ele tem oásis de desenvolvimento. E nós temos que olhar para as vocações das regiões e ajudar na potencialidade dessas regiões. A região metropolitana, como eu falei, representa 40% do PIB do estado. Imagina. E a gente vive um processo de desindustrialização na região metropolitana, que a gente precisa ter um olhar estratégico. Bom, se vai se desindustrializar, como é que vai ser a nossa nova matriz econômica aqui para não deixar o estado afundar? Né? Então, nós precisamos olhar para isso. E todo o ecossistema da política precisa olhar para isso de maneira estratégica, né? Então, esse é um capítulo. O outro capítulo é a criação de um observatório metropolitano, Cláudio, em cima exatamente das nossas pautas. Porque a gente tem uma série de pautas. Então, aqui a prorrogação do FUNRICS é uma delas. O sistema de proteção de enchentes é outra delas. O desenvolvimento metropolitano é outra delas. Sim. Mas como é que a gente ajuda o governador ou o presidente da República ou a bancada gaúcha lá na discussão do orçamento ou nas emendas de bancada a investir e entender o quão prioritário é aquela demanda? Com estudos, com dados, com ciência envolvida nisso, com a academia participando disso, com a iniciativa privada participando disso. E por isso que o observatório vai ser essa ferramenta que a Grampal terá para que a gente possa avançar com as pautas metropolitanas. E por que isso, né, Cláudio? Hoje, nós não temos uma estrutura governamental metropolitana para fazer isso, como foi no passado a Metroplan, por exemplo. É verdade. A Metroplan vem num processo, desde o governo Sartori, de enfraquecimento da sua função estratégica, né? Tem ainda alguns serviços ali, mas ela vem perdendo força. Então, a Grampal, com essa força institucional, pode assumir esse protagonismo e ajudar os governos na tomada de decisão e até para os próprios prefeitos, né? Terem mais subsídios para fazer alguma tomada de decisão, como, por exemplo, isso que tu falaste, que é a questão logística, a questão de mobilidade. E outro ponto que tu trouxe, né, Cláudio, essa mobilidade que nós temos enquanto região, nós precisamos ter um transporte integrado, é verdade. Uma bilhetagem única, verdade, um preço adequado. Mas quanto tempo isso é discutido? A gente precisa subsidiar o Estado, que afinal de contas é ele que faz a regulação disso, com dados, com estudos que apontem um caminho.
Né? Dizer que precisa ter, todo mundo sabe. Sim, mas sim. como fazer, né? Sim, e por um preço, né, que a população Acaba no bolso. consiga usar. Exatamente. Prefeito, a questão, a gente tem também aí, né, a questão da criminalidade, né? Há tempos já as prefeituras têm usado a Guarda Municipal integrada com as forças de segurança, como Polícia Civil, Brigada Militar. Como é que está essa questão aqui em Alvorada, prefeito? Tem funcionado muito bem. Nós vemos fazendo trabalhos em conjunto desde o primeiro momento, porque nós entendemos que esse é o caminho, Cláudio. É a integração entre as forças de segurança e não somente elas. Quando a gente fala em segurança pública, nós falamos na transversalidade, no mais puro e no maior sentido da palavra. Porque tu não pode falar em segurança pública sem falar em assistência social. Pois tu não faz segurança pública sem falar em educação. Tu não faz segurança pública sem falar em saúde. Nós precisamos entender se alguém vai chegar lá numa UBS, uma mulher, por exemplo, com um hematoma, você tem que entender o que provocou esse hematoma. Se uma criança numa escola está um pouco mais agressiva, você tem que entender o que está acontecendo na casa dessa criança. Então, isso fez com que a Alvorada, ao longo dos anos, reduzisse drasticamente os seus índices de segurança. Estou dizendo aqui, eu sempre faço esse recorte que está tudo certo, que acabou toda a criminalidade. Não, temos desafios, mas muito diferente do que já fomos. Alvorada chegou a ser a 6ª cidade mais violenta do Brasil. Do Brasil. Hoje, sequer estamos entre as 32 cidades. Faz 15 meses que nós não temos nenhum feminicídio em Alvorada, quando o Rio Grande do Sul está com números ruins, a Alvorada vai na contramão disso. Então, eu sempre dedico um capítulo especial para a proteção das nossas mulheres, porque a Alvorada desenvolve um trabalho que eu desconheço que outro município possua. Nós temos a nossa patrulha Guardiãs da Vida, verdade, que faz um trabalho, Cláudio, de visitar todos os dias as mulheres que possuem medida protetiva. 3 vezes ao dia, todos os dias. Para saber se está ok, se está ok. Então, o agressor vai pensar muitas vezes antes de ir na casa dessa mulher. Sensacional. Porque é 3 vezes ao dia que a nossa Guarda Municipal visita. Nós temos lá a nossa sala lilás, também dentro da estrutura da segurança pública, para olhar para essa mulher, que essa mulher pode ter acesso de maneira discreta, para conversar. E nós temos o nosso botão lilás, que é uma referência no Brasil, foi o primeiro botão do pânico digital que foi lançado no Brasil. É um botão que em 3 cliques a mulher aciona dentro do aplicativo da prefeitura, um para desbloquear o celular, outro para acessar o aplicativo e outro para acionar um botão georreferenciado que aciona lá na guarda um alarme, e a nossa guarnição da guarda vai onde essa mulher, a localização do celular, para poder prestar ajuda a essa mulher. Então, acho que esse conjunto de ações faz com que a Alvorada hoje seja um dos municípios mais seguros para as mulheres no estado do Rio Grande do Sul. É verdade. E isso é integrado, isso é com a Brigada Militar ou com a Guarda Municipal? Porque... Isso é com a Guarda Municipal. Mas nós já estamos trabalhando, primeiro, para integrar entre os municípios da região metropolitana via Grão-Paulo. De novo. E nós queremos escalar isso para o estado do Rio Grande do Sul, e aí sim nós vamos precisar pensar em convênios com a Polícia Civil, com a Brigada Militar, para poder montar uma rede lilás de proteção às mulheres no estado. Sensacional. Chegamos já no segundo bloco, no final também do segundo bloco, mas ainda tem mais um bloquinho para a gente continuar falando com o prefeito Douglas Martello aqui de Alvorada. Aí a gente vai falar sobre educação e muito mais, tá bom? A gente já volta no instante só. De volta aqui então com o programa Em Evidência na TV. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Lembrando sempre que a gente tem o apoio aí de CDP em consultoria em direito público, né? Também Kaisermac, mais da metade dos municípios do estado já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Sintergs, Sindicato dos Servidores do Nível Superior
do Rio Grande do Sul, e a SPO Tecnologia, que tem a Suzy, né, a IA da SPO Tecnologia, que pode zerar aí faltas em consultas e definir aí o cuidado da saúde do seu município. Nos acompanha lá também no nosso canal no YouTube, nosso perfil no Instagram, e um grande abraço também lá para a nossa querida FAMURS, né, o presidente Ike, da minha querida em Beverly Hills, lá o novo presidente da FAMURS. Hoje a gente está aqui em Alvorada, conversando com o prefeito Douglas Martello, falando sobre a cidade e falando também sobre a Grampal também. A gente tem uma matéria aqui muito bacana aqui, né? Olha aqui, ó, sobre as associações. Vou mostrar aqui, ó. O prefeito está sempre direto aqui na revista Em Evidência, a revista física Em Evidência. A gente está falando sobre a força, né, das associações, no caso da Grampal. Fiquei impressionado aí com o tamanho, né, a influência do PIB da região metropolitana, a capital região metropolitana no estado, e a gente estava falando sobre a questão da força dos municípios unidos. Mas eu quero voltar a falar, prefeito, de Alvorada especificamente, em relação a outra questão importante também, que é a questão da estrutura da educação, que a prefeitura, a gente comentava, o prefeito e os colegas, eu falo, investem tanto em educação quanto em saúde, como o prefeito comentava, né, mais do que a obrigação constitucional, né? Isso aí é de praxe. A gente brinca, agora tem reforma também da tributária. As atribuições para as prefeituras estão cada vez maiores. Agora, o Estado e a Federação não dizem onde é que os prefeitos vão tirar para cumprir essas obrigações. Tem a educação entre elas, né, prefeito? Sem dúvida. A educação é um desafio gigantesco para todo e qualquer gestor, porque nós mudamos praticamente a lógica da educação aqui em Alvorada, Cláudio. Alvorada não atingia meta do IDEB desde 2017. Isso é um dado que nos preocupava e nos preocupa, porque é o futuro da cidade, né? É o futuro de quem vai herdar a cidade que nós vamos deixar. Então é importante que a gente possa olhar para a educação de maneira focada em resultado. E é isso que a gente procurou aplicar desde o início da gestão. Então, a gente mudou a metodologia da educação da cidade, muito em cima de dados, focada em resultados, né? E com um olhar todo específico para a educação infantil. Então, no primeiro ano da nossa gestão, nós zeramos a fila da pré-escola. Hoje não tem nenhum alvoradense que precise da pré-escola. Sim, antes do ensino fundamental ali, né? Que precise da pré-escola, que não tenha vaga na pré-escola. As creches também, e estamos trabalhando, né, do 0 aos 36 para que a gente possa zerar também. Não sei se será possível dentro de 2026, mas acredito que dentro de 27 esteja bem maduro para nós também zerarmos a fila da creche também. Então a gente vai ter todos os alvoradenses em idade que queiram acessar as nossas creches e a pré-escola com acesso a vagas. E dentro da lógica do ensino fundamental, com essa mudança de olhar que a gente está tendo, estamos realizando provas municipais para exatamente aferir a qualidade do nosso ensino, e temos uma expectativa, deve sair agora durante o mês de agosto, já os resultados do IDEB. E a nossa expectativa é que a Alvorada volte a atingir a meta do IDEB. E nós atribuímos isso, primeiro, essa mudança de metodologia, e segundo também, Cláudio, há um programa de meritocracia que nós desenvolvemos. Então, os professores que atingirem essas metas, eles vão receber um 14º salário. Os professores que não atingirem as metas, mas tiverem melhora, vão receber um percentual desse 14º. E aqueles professores que não atingiram meta e não tiveram melhora, vão receber recursos para qualificação profissional para poderem chegar lá. Então, acho que há um conjunto de fatores que aponta para que a cidade mude a perspectiva da educação, porque o que a gente mais ouve de empresários, né, Cláudio? Olha, mão de obra tem vaga, mas não tem. É verdade. Não tem qualificação. Cada vez mais. Exatamente. Né? Então, nós precisamos preparar essa base. Isso aí. Né? E eu desde quando fui me preparando para ser prefeito, quando decidi ser candidato a prefeito, eu me debrucei muito sobre esse tema da educação, especialmente na educação infantil.
Do 0 aos 36 meses, também por ser pai de uma guria, então, que está com 3 anos, Tem preocupação. tem essa preocupação. Do 0 aos 36 meses de vida de uma criança, é um momento que ela precisa receber os estímulos certos, Sim. que ela tenha a maior capacidade de absorção de conhecimento. Então, se tu estimular essa criança adequadamente, nós vamos estar preparando toda a base para que quando ela tiver o acúmulo de conhecimento que ela for recebendo ao longo da vida, uma maior capacidade de absorção para línguas, para pensamento lógico. Sim. Então, é fundamental a gente olhar para essa primeira infância de maneira muito ajustada, muito adequada, para que a gente prepare essa base para lá no futuro ela ter condições de ser competitiva no mercado de trabalho, né? Para que ela consiga fazer essa jornada escolar e depois possa ir para uma universidade, para um curso técnico, possa empreender, mas que o município tenha feito a sua parte de preparar essa criança. Com certeza. Prefeito, inclusive eu estava vendo agora, falando no caso das escolas, né, dos funcionários públicos, no caso dos professores também, a prefeitura tem isso também, né? Tem aqueles funcionários de carreira da prefeitura, municipais, e tem também aquela questão da aposentadoria também, do fundo da prefeitura? Sim. Sim, também. Como é que está essa questão de contratações novas para novos funcionários? Como é que está isso também, prefeito? Nós devemos estar preparando um concurso para o final deste ano. Opa! Exatamente para poder fazer as reposições e completar o quadro de servidores que nós precisamos, né? E temos o nosso fundo de previdência, ele é um fundo saudável, né? Isso é importante. Isso é importante dizer, falar para quem está nos acompanhando aí. E para poder também garantir aí a aposentadoria daqueles que, quando se aposentarem, tenham segurança, né? Isso é feito por uma gestão de servidores municipais, né? Sim. E eu sempre digo a eles, né? Quando a gente tem a oportunidade de reunir, vocês vão tomar decisão, porque o futuro é de vocês, né? É verdade, sim, é verdade. Eu tô aqui de maneira provisória, é verdade. Vocês vão continuar de maneira permanente, né? Prefeito, também tem a questão também da manutenção urbana também, né? Que é uma despesa, um investimento do município e também envolve a iluminação pública também. Como é que está essa questão, prefeito Douglas? Não, primeiro, né, nós temos, nesse momento de 2025 e 2026, startados o maior conjunto de recursos da história de Alvorada, Cláudio. São mais de 400 milhões de reais que estão sendo startados, algumas já em fase de execução, outras em fase de planejamento e licitação, mas recursos garantidos para investimentos novos na cidade. Vou citar alguns deles, em parcerias com o governo do estado, governo federal, porque é importante se ter isso, claro. Capacidade de diálogo para poder atrair investimentos para a cidade. De partidos. Exatamente. Então nós temos, na questão da iluminação pública, que é um déficit, um problema histórico dos municípios, nós temos 17 mil pontos de iluminação pública. Opa. Alvorada migrou para uma PPP, que está em fase, ainda uma fase documental, e a nossa ideia é até o final do ano fazer a licitação, a lei autorizativa já foi feita, mas para que a gente possa migrar para o sistema de parceria público-privada. Hoje, em média, uma pessoa quando entra com um protocolo na prefeitura pedindo uma solicitação de troca de lâmpada, na média deve levar 2 meses. É muito tempo para alguém ficar sem a iluminação pública. Com essa nova perspectiva, a gente muda disso de 2 meses para 6 horas. Opa! Né? Então, a gente vai dar um salto de qualidade na iluminação pública. Então, nós devemos, com esse projeto, substituir os 17 mil pontos de iluminação pública da cidade por LED, iluminar as 72 praças da cidade, todos os campos de futebol. Então, a gente vai fazer um salto. Além do contrato de vídeo monitoramento da segurança pública, que ele passa também a integrar esse conjunto da PPP. Isso faz com que a prefeitura economize 4 milhões ao ano através desse contrato. Claro. Nós estamos fazendo a revitalização da Avenida Getúlio Vargas, claro, o tempo estável não está nos ajudando a acelerar essa obra, mas é um investimento de mais de 43 milhões de reais, investimentos da prefeitura municipal, que vai revitalizar nossa principal avenida. Então, com calçadas novas, canteiros centrais novos, serão plantadas mais de 1.000 árvores na Getúlio Vargas, vão reorganizar o trânsito, paradas de ônibus novas, sinaleiras novas para o trânsito ter mais fluidez, vai reduzir pela metade o tempo de travessia da Getúlio Vargas. No bairro Umbu, que é um bairro tão importante da história de Alvorada,
estão sendo investidos 90 milhões de reais dentro do bairro Umbu. Serão pavimentadas mais de 15 ruas dentro desse conjunto de investimentos. Está sendo construída uma escola de tempo integral, uma UBS que deve ficar pronta no final do ano, 5 espaços de convivências com campo de futebol, bibliotecas, cozinhas comunitárias. Então, eu tenho dito que o nosso Umbu vai ser a nossa nova Medellín. Aquilo que a gente viu lá em Medellín nos anos 90 vai acontecer aqui em Alvorada. Um dos projetos urbanísticos mais bonitos do Brasil será dentro de Alvorada, no bairro Umbu. Conquistamos recentemente também, junto ao governo do estado, 130 milhões de reais para fazer as macro e micro drenagens no bairro Americana, né? Então, o bairro Americano é um dos bairros que mais sofre com a chuva, porque Alvorada, assim como outros municípios do estado, foram crescendo de maneira desordenada, sem um planejamento urbano adequado. Isso também na rede de esgotamento de igual forma, de drenagem de igual forma. Então, uma rede não conversa com a outra, isso acaba tendo pontos de alagamento. Então, essas macro drenagens que serão feitas no bairro Americano vão ajudar a minimizar muitos efeitos das chuvas quando elas vierem. E temos projetado para 2027 o início da construção do DIC, né? Que nem está dentro desse conjunto de investimentos de 400 milhões que eu falei. Só o DIC é 2,5 bilhões de reais. Será o maior DIC do sistema de DICs que será construído no Rio Grande do Sul. Serão 21 quilômetros de DIC, 19 casas de bomba, uma obra faraônica, mas que com a macro drenagem, mais o serviço que a prefeitura vem fazendo, mais o DIC, eu acho que a Alvorada vai virar página de uma vez por todas na questão dos alagamentos. Estamos numa fase de travessia, é o que eu tenho dito, mas a boa notícia para a população alvoradense é que os investimentos que nós estamos realizando vão transformar a cidade. Em 10 anos, eu não tenho dúvida, Cláudio, quando a gente tiver esse distanciamento histórico, a gente vai olhar para trás e vai ver o quanto isso foi importante para a Alvorada dar um salto no seu crescimento e na qualidade de vida da população. Maravilha. Prefeito Douglas Martello, prefeito de Alvorada, também presidente da Grampal, conversando aqui com a gente, dá para ver que o prefeito tem um carinho muito grande, aí brilha o olho para falar da nossa querida Alvorada. Prefeito, muito obrigado por nos atender mais uma vez, viu? Sucesso aí na administração e a gente segue conversando, então, aí até o final de 2026, tá bom, prefeito? Obrigado, Cláudio, obrigado à Evidência por ter me convidado para estar aqui e muito feliz de poder estar recebendo vocês aqui em Alvorada, portas sempre abertas para a gente poder estar falando da nossa cidade. Maravilha! Obrigado também para você que está nos acompanhando aí, tá bom? Grande abraço! Meu nome é Camila Becker, eu sou advogada tributarista e um dos pontos que está em alta hoje em dia é reforma tributária. Quando a gente pensa em reforma tributária, é natural que o empresário pense do impacto dela na superação da sua empresa, mas ela não está adstrita exclusivamente a esse impacto. A reforma tributária, ela atinge em cheio o patrimônio desse empresário. E quando a gente pensa em patrimônio do empresário, a gente pensa em cotas societárias, participações em empresas, dinheiros em bancos, imóveis imobilizados. A reforma tributária, ela passou a prever diretamente um impacto no ITCMD e no ITBI e na necessidade de olhar todos os bens imóveis como valor de mercado. E eu vou explicar para vocês. Quando a gente fala de ITCMD, a reforma tributária passou a prever a progressividade desse imposto. Isso significa dizer que quanto maior for o valor transmitido, maior será a alíquota aplicado e, consequentemente, maior será o valor de imposto devido. O ITCMD ele é fixado pelo Senado Federal e, atualmente, ele tem teto máximo de 8%. Aqui no Rio Grande do Sul, para fins de doação, a alíquota ela é de 4%. E para fins de sucessórios, a alíquota do ITCMD é de 6%. Isso significa dizer que o Estado do Rio Grande do Sul tem autorização jurídica para, querendo, fazer a elevação dessas alíquotas até o patamar de 8%. E isso é um ponto que precisa ter muita atenção. Em razão da reforma tributária,
há uma pauta muito sensível nos poderes públicos, principalmente com os governos estaduais, no sentido de que haverá uma redução da sua arrecadação. E quando a gente pensa em redução da arrecadação, é natural pensar que os estados vão agir diretamente naqueles impostos que estão sob o seu poder de decisão, a exemplo do ITCMD. Então esse é um ponto para ficarmos atentos, porque possivelmente teremos mudanças não só aqui no Rio Grande do Sul, mas também em outros estados, a exemplo de São Paulo, que não tem alíquota progressiva e aplica uma alíquota fixa de 4%. Se a reforma tributária passou a prever progressividade, possivelmente nos próximos meses teremos mudança na legislação paulista. O outro ponto que eu havia comentado é sobre o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. A reforma tributária passou a prever que todas as negociações tidas com bens imóveis precisam ter como base de cálculo o valor de mercado do bem. Isso significa dizer que pouco importa qual é o valor negociado entre as partes em contrato, mas sim aqueles previstos pelo poder público como sendo valor de mercado. Tanto isso é verdade que a reforma tributária criou o CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. É através deles que haverá uma comunicação entre município, estado e União para fazer a comunicação de todas as informações havidas sobre esse imóvel no território nacional, inclusive o valor considerado de mercado. Nesse cenário, estruturar juridicamente o patrimônio passa a ser uma decisão tributária estratégica. Não se trata de fugir da tributação, mas de decidir antes que manter ou transmitir o patrimônio se torne ainda mais oneroso. Estamos de volta com um programa Em Evidência na TV. Obrigado, sempre agradecendo a sua companhia, o seu carinho, a sua audiência aqui com a gente no programa Em Evidência na TV, que tem um apoio aí, o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermark, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermark, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade, Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul e SPO Tecnologia, conheça Suzy, a inteligência artificial da SPO Tecnologia que zera faltas em consultas e redefine o cuidado da saúde no seu município. Nos acompanha também lá no nosso canal no YouTube, se inscreve, ativa a notificação, dá aquele legal pra gente lá e tem também lá, né, o perfil, lá os bastidores lá da programação lá no nosso perfil lá no Instagram. Lembrando que a gente tem um apoio também da FAMURS, né, porque quando o município se fortalece, todo mundo cresce. FAMURS, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul. Estou recebendo hoje aqui como nosso convidado César Ribas, né, que é chefe de gabinete do prefeito Ayrton Souza na nossa querida Canoas. E também, né, um dos fundadores aí do Partido Republicano do Estado. Vamos falar um pouquinho dessa parte aí, conta pra gente como é que foi lá no início, lá hoje um partido consolidado, né, com aí cadeiras importantes na política. Como é que foi lá o início? O partido iniciou com o saudoso José de Alencar. Ele, no então, como vice-presidente da República, estava entre alguns amigos querendo realmente montar um partido que hoje se configura muito assim de direita, né, centro-direita. E esse era o PMR na época, depois virou PRB, Partido Republicano Brasileiro, e depois de alguns anos veio daí pela sigla dos republicanos, né? Em 2005, nós estávamos num evento onde recebemos o José de Alencar aqui na nossa grande empresa, a GCO, na cidade de Canoas, e no qual ele precisava, ele já estava fazendo esse trabalho junto com outras parlamentares, de montar um partido novo. E naquele momento eu fui convidado para iniciar esse trabalho. Fomos em buscas de assinaturas para que colher né? A questão do número necessário. E fico muito honrado do primeiro CNPJ registrado do Estado, foi no escritório que eu tinha na cidade de Canoas, lá em 2005, né? Do Estado, não é o CNPJ do município. Sim. Foi do Estado do Rio Grande do Sul, junto com alguns amigos que abraçaram junto esse projeto. E depois, desde então, em 2008, já tivemos candidatura na maioria das cidades, aqui da região metropolitana. Conseguimos eleger alguns vereadores, passando adiante, sempre crescendo, né? Iniciamos com um deputado, hoje nós temos aqui na Assembleia 6 deputados, 6 parlamentares,
temos também os deputados federais e o partido hoje está crescendo, assim, está muito bom. Inclusive, muitos deputados estaduais muito bem votados, inclusive. Sim, né? Inclusive o deputado Vitorino. Vitorino, votado, mais assim, votado né? nas últimas eleições, Exatamente. Né? Do Estado. Olha, parabéns pelos republicanos aí. Realmente tem crescido bastante e a gente acompanha o trabalho, né? Porque a gente fala aqui da questão das ações. Né, Ribas? O pessoal aqui, eu que puxei o assunto aqui, senão eu não ia nem falar, não ia falar nem de partido nem de política, né? E eu acho isso bacana, claro que os partidos são necessários e tudo mais, mas o pessoal gosta mesmo, não quer saber mais de briga também, né? Esse negócio de ficar brigando aí, quero saber da minha rua asfaltada, do meu posto de saúde, da escola onde eu deixo a minha filha ali, da creche, e aí o pessoal fica lá se acusando. Você também, eu acho que o Republicanos, ele sai um pouco, foge dessa... Foge dessa... Como você falou, as pessoas querem a execução, querem a entrega. O resultado, né? O resultado. E é como a gente trabalha, né? Esse ano o partido faz 21 anos, então, e todo o trabalho que é feito nos municípios a gente acompanha. Nós temos hoje o presidente estadual e o deputado Carlos Gomes, que é muito amigo nosso, um parlamentar que está no seu terceiro mandato de deputado federal, e ele sempre orienta, assim, os parlamentares, os vereadores, os prefeitos, os presidentes dos municípios que venham ter esse entendimento, que venham ter entrega. Muito bem, muito bem. Nós aqui agradecemos aqui quem tá vivendo o dia a dia, né? Mesmo que a gente fala muito, né? Canoas, o caso é grande, a vida acontece na cidade, né, Ribas? O pessoal não vai bater. Tá, aqui em Porto Alegre a gente tem o Palácio Piratini ali, mas o governador não vai atender ali e o Congresso, Palácio do Planalto, lá também ninguém vai ir lá então, né? Agora, cidade pequena onde a vida acontece, o prefeito, o secretário, muita gente, o pessoal tem um telefone do WhatsApp ali, encontra no super, né? No cinema, e aí? Verdade. Inclusive, hoje nós temos a transparência lá no município, que foi adotado vários mecanismos, que nós temos ali o celular dos secretários à disposição também da comunidade. Olha aí, gente. Tá. É estilo cidade pequena. Aí, mesmo com o tamanho aí de Canoas, ainda com essa coisa de cidade pequena, porque no município, repito, nós municipalistas aqui que somos aqui na TV, projetos estratégicos aí para os próximos meses. A gente pode falar da conclusão do DIC, que já falamos da conclusão do hospital. O que a gente pode falar de projetos aí? Alguns projetos estratégicos se voltam muito para a área da saúde. O prefeito Heitor Souza tem frequentemente está indo em Brasília. E nós tivemos um aporte muito grande do governo federal agora, no qual agradecemos. Sim. Independente, hoje o prefeito ele é de direita, mas tem um diálogo muito bom com o governo federal. Tem que separar as coisas. Exatamente, porque o município depende também desta parceria, né? Então, está sendo muito investido no HU, Hospital Universitário. Nós tivemos um aporte do governo federal. Antes, nós só tínhamos 2 salas de UTI e hoje foi ampliado com mais 5 salas de UTI com o suporte do governo federal. Nós tínhamos somente 300 leitos ativos no HU e agora vão se ampliar para quase 600 leitos para atendimento. Então, esse é um dos projetos. Além, agora nós estamos com o trabalho de asfalto. Canoas foi muito atingido. Avaliou muito danificou. as ruas, é verdade. Ficou muito buraco, tinha muitas reclamações. E conseguimos esse ano, sim, definir a empresa depois de desistência de uma, depois de impugnação de outra, que a burocracia engessa também e atrapalha. Sim. Né? Então, muitos dizem, mas passou todo o ano de 2025 sem asfaltar. Porque o pessoal não sabe o que aconteceu ali na questão de impugnação, na questão da licitação. Que a burocracia ela existe justamente para que seja feita certinho a coisa. Só que às vezes acaba tem empresas que não deu continuidade, não tinha e não pode, tem que mudar. A estrutura financeira para... Ganhou, não tinha estrutura financeira, nós tivemos que fazer toda uma licitação novamente. Tudo de novo. A empresa está lá, está a todo vapor, está colocando as ruas em dias, né? Tem todo um agendamento das ruas. Tem a conclusão do DIC, que é prioridade também para evitar qualquer outra situação. Nós fomos equipados à segurança pública, tivemos o equipamento também novos para a Defesa Civil. Hoje o município de Canoas tem a Defesa Civil uma das mais bem preparadas do Estado. Inclusive, a referência, quando se cita ali a Grampal, que é a grande parceira aqui deste programa, hoje nós temos o secretário da Defesa Civil, que ele é o coordenador das defesas civis da Grampal.
Não, nosso secretário Vanderlei. Então, pela referência que hoje é o trabalho. Então, nós temos inúmeros projetos e programas assim, que são, de fato, a linha de frente e o prefeito sempre pediu que nós viemos ter essa conclusão o quanto antes para poder dar tranquilidade à comunidade. Agora o César estava comentando sobre a questão do asfaltamento lá. Imagino quanta rua que tem para priorizar a primeira e segunda. Eu estava lembrando do próprio recolhimento do lixo também, né? Que foi um problemão nas enchentes ali, entulho e tal. E uma cidade do tamanho de Canoa parou um dia, deu problema lá e tal, já começa a acumular e os caras já estão tudo... Hoje nós temos um trabalho muito de prevenção, de limpeza de boco, de hidrojateamento, de fazer toda ali a limpeza ali para evitar o acúmulo ali de água e de sujeira também, né? Mas naquele momento, naquela época, em 2024, eu estava dando apoio aqui no governo do estado, mas a gente acompanhou. Cidade de Canoas foi realmente um campo de guerra e não tinha fim o recolhimento de entulhos, de móveis, de materiais, de caliças. Foi realmente uma operação muito grande que o município teve que fazer para colocar a cidade em dia, assim, pelo menos na sua área de limpeza. Ficar em ordem, E hoje nós estamos mantendo e tendo essa prevenção. Importante é os municípios ter prevenção para que não deixar acumular, né, o lixo e também entupir onde passam as águas. Você estava, César, no governo do estado, na época das enchentes? Estava no governo do estado. Como é que foi a passagem? Conta pra gente aí. Não, foi uma experiência muito boa, né? A convite do governador Eduardo Leite, que é nosso amigo, o deputado federal Carlos Gomes foi para a Secretaria da Habitação naquela ocasião, no qual me convidou para ajudar, primeiramente como chefe de gabinete, depois eu passei a ser diretor lá do estado. Foi uma passagem muito importante, onde nós vivemos presencialmente durante a calamidade. Que momento, hein? Muitos municípios, e ninguém estava esperando o que aconteceu, então não estavam preparados. Nós conseguimos, sim, fazer essa reconstrução através da habitação. Tivemos a ideia ali do projeto, junto com o Carlos Gomes, dos módulos provisórios, onde muitas pessoas saíram dos ginásios, saíram das escolas que estavam lá abrigadas, foram com mais dignidade para os módulos provisórios. Próprios, né? Inclusive a cidade de Canoas ainda tem pessoas morando nos módulos provisórios. Ainda tem. Nós estamos em construção de moradias definitivas. Mais de 1.800 moradias que tem definitivas. Que ser fora das áreas, né? Fora da mancha alagadiça. Essa é a lei, não pode ser na mancha. Né? E ainda tem famílias, né? Todo o Vale Taquari aqui, a gente acompanha, ainda tem famílias nos módulos provisórios. A Secretaria do Estado, ela está trabalhando bastante, sim, depois da saída do Carlos Gomes, hoje com o secretário Bruno, está dando continuidade às entregas das casas definitivas, assim, para a comunidade, principalmente no Vale Taquari. Que bacana, né? Até isso, gente. O pessoal acha que é choradeira de gaúcho aqui, né? A gente que é guerreiro e agora até parou de falar e tal, né? A gente baixa a cabeça e vamos resolver. Mas o estrago, gente, não é choradeira, não. Foi grande. Agradecemos todos os outros estados da federação que nos ajudaram, né? Nós tivemos um apoio muito grande quando estavam na passagem no estado aqui, um apoio muito grande dos outros estados. Municípios tiveram iniciativa, outros prefeitos foram solidários a nós, tanto com material, com colchão, com equipamentos, com alimentação. Então, foi uma solidariedade muito bonita que movimentou todo o país, né? E pessoas de fora também. De fora do país, né? Ajuda internacional. Foi importante. Maravilha. A gente já está chegando já de novo, a produção está me falando, terminando o segundo bloco aqui, com o César Ribas, chefe de gabinete do prefeito Ayrton Souza, prefeito da nossa querida Canoas, a terceira maior cidade do Rio Grande do Sul. A gente já volta, vamos fazer um intervalinho, em seguidinha a gente bate mais um papo aqui com o César Ribas aqui para falar um pouquinho mais da nossa querida Canoas. É um instante só.
Olá, estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, sempre agradecendo a sua companhia e o seu carinho aqui com a gente. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o apoio e o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, e SPO Tecnologia. Você tem que conhecer a Suzy, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado da saúde do seu município. Você também pode assistir o nosso canal, né? Convido você a assistir no nosso canal no YouTube, a se inscrever, ativar a notificação, dar aquele legal pra gente, @Revista em Evidência, e aproveitar também lá para se inscrever no nosso perfil lá no Instagram com os bastidores aqui do programa. Lembrando também que a gente tem o apoio aí, né, da nossa querida FAMURS, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, né, porque quando o município se fortalece, todo mundo cresce. E também aí você já sabe, né? Na política e nos negócios, quem faz está em evidência. Nesta segunda parte do programa, a gente recebe aí um expoente da política aqui, principalmente da região metropolitana. Ele já foi presidente da Câmara de Vereadores de Canoas e agora é chefe de gabinete do prefeito Ayrton Souza de Canoas. Eu recebo aqui, né, um dos fundadores, expoentes, figura importante aí, um dos fundadores, né, do Partido Republicanos no Rio Grande do Sul, César Ribas. Muito obrigado, César, pela participação. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado pela essa oportunidade de a gente poder explanar um pouquinho do nosso trabalho e dizer um pouquinho das nossas façanhas aí também, principalmente no município de Canoas. Pois então, César, eu vou começar te perguntando, né, gabinete do prefeito, uma posição importante. Quais são as prioridades, assim, para a gente já começar, para o pessoal que está nos acompanhando, principalmente os próprios moradores lá de Canoas, do gabinete nesse momento agora? Então, para mim é uma experiência muito boa de poder estar como chefe de gabinete do município de Canoas, né, o terceiro maior município do nosso estado, depois de uma passagem no Legislativo de 3 mandatos de ser presidente da Câmara, e hoje poder estar como secretário-chefe de gabinete, onde as prioridades ali, além de fazer uma gestão financeira das despesas do gabinete, nós temos todo um trabalho também de gestão coletivo com as demais secretarias, onde os processos, projetos e programas, além de chegar ao prefeito Ayrton Souza, passa por nós ali para também podermos dar não somente conselhos, mas sim alguns ajustes antes mesmo de ser lançado ou ser enviado para a Câmara alguns projetos de leis. Maravilha. Desses projetos de leis lá, e a gente teve agora recentemente, né, a questão das enchentes, eu digo agora, já faz 2 anos, mas agora já tem previsão de chuva novamente e tal. Tivemos obras em Canoas. Canoas foi duramente, para quem está nos acompanhando por esse Brasil afora, foi duramente atingida, fica aqui colado aqui em Porto Alegre, na região metropolitana. Como é que está essa situação hoje lá, Ribas, em Canoas? Foram mais de 80 mil residências atingidas no município de Canoas, né? Foi manchete, claro, mundialmente. É verdade. O fato que houve em 2024. Hoje nós fomos a primeira cidade já a entregar obras. E foram obras com os próprios meios financeiros do município, né? Nós temos, além do muro da Cassol, que já foi entregue para a comunidade, fazendo uma barreira por onde teve o acesso, o primeiro acesso da água, ali na entrada da divisa de Porto Alegre e Canoas, pelo bairro Rio Branco. Nós também estamos concluindo alguns diques. Nós temos 3 e precisamos finalizar ainda todo o levantamento de um dique que vai dar total segurança para o município de Canoas. Então, além do trabalho em parceria do governo federal, governo do estado também, o município de Canoas está investindo muito nessa prevenção, nessa segurança pós-enchente. Eu ia perguntar, inclusive, né? Isso aí tem um apoio tanto do governo do estado como do governo federal, né? Nós temos obras de iniciativa do município, com despesas, né, do cofre único do município, mas também temos, sim, apoio que vem, valores do governo federal, do governo do estado, que ainda estão
em conclusão. Sim. Ribas, eu me lembro que uma das instituições ali, o hospital, né, foi atingido, que já tinha uma parte nova, inclusive, ali, que deu muita pena. Recentemente foi reformado, né, Cláudio? O HPS, é o pronto-socorro da cidade de Canoas, que fica no bairro Matias Velho, o bairro mais populoso da América. Né? Imagina. E aí ele foi totalmente atingido, chegou a dar no segundo andar ali, deu mais de 5 metros naquela ocasião ali no hospital, no HPS. E ele tinha uma parte nova já na época, tinha uma né? recente inaugurada com equipamentos novos, equipamentos modernos, foi literalmente para baixo d'água, né? E a notícia boa é que no dia de ontem foi definido a empresa que fará a reforma agora no HPS, né? Já tinha uma empresa, a empresa não deu conclusão ao serviço, tivemos que fazer todo um trabalho novamente de licitação e no dia de ontem foi concluído, então, o nome da empresa, foi até divulgado também nas mídias, o nome da empresa que fará a conclusão da reforma do HPS. A previsão de entrega é somente para agosto do ano que vem. Mas já está encaminhado, então. Está encaminhado e nos próximos dias é necessário, podemos dar o início lá da obra. Claro, lembrando que pós a reforma também tem todo o investimento do município em equipamentos. Claro. Nós estamos, e através do prefeito Heitor Souza, está viabilizando junto aos ministérios, junto ao governo federal, para ajudar esse suporte financeiro para equipar também novamente o HPS, que é muito importante, que atende mais de 160 cidades do Rio Grande do Sul. 160 cidades, 160. Eu ia dizer, né, para o pessoal, a gente tem aqui no estado, claro que não pode estar todos os serviços de, por exemplo, né, de cirurgias eletivas e tal, né, não pode ter todos os serviços de oncologia, enfim, né, de todos os lugares do estado. Então, os municípios se servem um dos outros, dependendo da sua especialidade. Claro. E Canoas, eu não estou impressionado, já são 160 referência para 160 municípios. Isso mesmo, chama hospitais de referência. Atendimento ali também do HPS. Então, que tem que segurar essa bronca aí, né? Por isso que nós precisamos de toda ajuda aí também, inclusive dos deputados. Sim, aí fica a dica. Emendas aí para que nós possamos, o quanto antes, assim que entregar a obra da reforma, nós já estivemos engatilhados com os equipamentos para poder atender a população da região toda. Fica a dica, viu? Ribas, a questão também, você falou ali de trabalhar, né? Faz a ponte ali, o gabinete do prefeito faz a ponte entre as outras secretarias, né? O chefe de gabinete é um secretário, né? O secretário direto do prefeito. Como é que é essa integração com as outras secretarias? Porque geralmente vai chegar lá o secretário da pavimentação, olha, eu quero dinheiro para tal. Secretário da Educação, olha, eu quero arrumar tal escola. Secretário da Saúde, eu quero arrumar. E aí, como é que faz essa... Não sei quantas secretarias tem. Hoje nós temos 29 secretarias. 29 secretarias. E entre as secretarias finalísticas, as secretarias meios também. Claro, todos que vão até o prefeito têm a porta aberta junto ao prefeito, mas algumas coisas nós ajudamos nessa organização ali, né? Os secretários, eles têm metas a cumprirem na cidade, eles são muito cobrados pelo prefeito, né? Que é o responsável, claro, do todo executivo, então nós somente auxiliamos. Nós temos uma equipe de acompanhamento também às obras, acompanhamento às metas, que faz também esse trabalho reforçando ali a direção que o secretário tem, né? Sim. O secretário, ele tem, claro, toda uma autonomia de trabalho, mas não é independente, né? Precisa, sim, prestar contas. Com certeza, prestar contas também. E o prefeito, ele gosta muito de estar atento em todos os movimentos, todas as obras, todos os programas, os projetos, para acompanhar. De fato, eu estou muito feliz em poder servi-lo ali no gabinete pela postura que ele tem hoje, né? Ele foi meu colega na Câmara de Vereadores, inclusive no passado, e hoje sou feliz de ele ter me convidado para poder ajudar na gestão do município lá de Canoas. Que coisa boa. Essa questão das metas é importante, né? Porque o pessoal, a população se queixa muito, serviço público, né? Prometem e tal, estamos fazendo, mas não tem um prazo ali, ó. Foi feito um plano de governo. Isso. O plano de governo foi registrado. Então, se tu não fizer essa organização também de metas, daqui a pouco alguma coisa pode ficar para trás, né? Então, o prefeito está realmente frequentemente cobrando. Mensalmente, nós temos reuniões com os secretários, estamos fazendo grupos temáticos afins, assim, secretarias finalísticas que se conversam entre elas, para que nós possamos fazer com que Canoas venha realmente mostrar
todo esse trabalho e a fim da reconstrução, né? Nós ainda estamos em reconstrução. A cidade de Canoas, metade da cidade de Canoas foi atingida. Então nós precisamos agora realmente fazer com que Canoas venha andar novamente, e está andando. O bairro mais populoso, né, em termos de bairro, estrutura de bairro, para você entender, da América Latina, né? Matias Velho. De Matias Velho. São mais de 65 mil pessoas morando neste bairro. Né? Tem muita cidade do interior do Rio Grande do Sul que não chega nem perto de 65 mil habitantes. 65 fica em torno de 50 cidades acima de 60. Acima de 60. Imagina, são 497, só 50 tem acima de 60 mil. Exatamente. Para você entender a dimensão, né? Então, por isso que eu pergunto para o secretário, porque é um município muito grande, tem muitas peculiaridades. Fica aqui colado na região de Porto Alegre, né? O que tem a questão de muita gente mora em Canoas e trabalha em Porto Alegre, e muita gente, né, mora em Porto Alegre e trabalha em Canoas também. Tem todo esse desafio, e aí tem a BR no meio ali, né? Tem a BR no meio que divide, né? Ali nós estamos divididos entre três: a BR, o metrô, o Trenzur, que também divide a área central, e os bairros do lado. Mas a importância da cidade de Canoas mostrou também em 2024, mesmo toda a calamidade que teve, foi o suporte da base aérea. Onde verdade, a questão econômica, onde nós recebemos ali mantimentos, muitas doações através da base aérea. E, inclusive, voos comerciais foram feitos através da base aérea. Né? Que fica em Canoas. Fica em Canoas. Fica em Canoas. Exatamente. A base aérea foi direcionado todo enquanto o aeroporto Sagrado Filho estava ainda em manutenção. Os voos foram direcionados através de Canoas, né? Imagina. E o terminal de ingresso ali, o check-in, passageiro foi no nosso Parque Shopping lá na cidade de Canoas. Que logística, hein? É verdade. Que logística. Do Parque Shopping, alguns que estão nos assistindo, com certeza, os deputados, os parlamentares, tiveram que usar, passavam pelo shopping, para poder pegavam trabalhar um ônibus Brasília. e iam até a base aérea para poder se deslocar para Brasília. Imagina, gente. Agradecemos a nossa querida, tinha esquecido, bem lembrado, secretário. Tinha esquecido desse baita apoio aí que Canoas deu para todo o Rio Grande do Sul, mesmo tendo sido uma das cidades mais atingidas. Terminamos nosso primeiro bloco, vou fazer um intervalo, mas em seguidinha a gente vai continuar falando com o César Ribas sobre Canoas, sobre o futuro de Canoas, né? Sobre a reconstrução de Canoas e também muito mais, tá bom? Não sai daí, em seguidinha a gente está de volta no instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV. Seja muito bem-vindo, você que está nos acompanhando aqui com o programa Em Evidência, né? Sempre aí contando com o apoio e o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, a Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, e você tem que conhecer também a SPO Tecnologia. Conheça a SUSE, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Você também pode assistir esse programa no nosso canal no YouTube, @Revista em Evidência, e também lá nos acompanhar lá no nosso perfil no Instagram. Lembrando que temos também o apoio da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a nossa querida FAMURS. Quando o município se fortalece, todo mundo cresce. Na política e nos negócios, quem faz está em evidência. Hoje, nessa segunda parte do programa, conversando com o chefe de gabinete do prefeito Ayrton Souza de Canoas, estou recebendo aqui César Ribas, falando sobre a cidade também, né? Sobre o Partido Republicanos, aí, que foi um dos que ajudou a fundar. E eu vou perguntar, César, nesse segundo bloco ali, a gente já falou sobre isso, mas assim, depois de passado aí essa reformulação, é importante também que se tenha uma reconfiança das empresas no sentido de se atrair investimentos, né? A gente tem essa briga toda, a fábrica tal vai se instalar no município tal, vai se instalar lá no município, vamos dar incentivo, não vamos dar incentivo. Como é que está essa questão de atrair investimentos para o município de Canoas? O município de Canoas é referência pela geolocalização dele. A aproximação ao aeroporto,
passa a 448, passa a 116, a Tabaí Canoas, que nós chamamos lá 386. Então, o acesso para as regiões, tanto para o litoral quanto para a serra, é muito bom. As empresas, sim, estão criando essa aproximação ao aeroporto, para facilitar também até a questão de importação e exportação. Logística, né? Toda essa logística que Canoas oferece está atraindo, sim, algumas empresas, no qual nós estamos recebendo. Nós temos a secretária Patrícia, que é a secretária de Desenvolvimento Econômico. Eu já tive uma passagem também no passado como secretária de Desenvolvimento Econômico. E ali nós temos alguns mecanismos de incentivar essa empresa. Nós temos o nosso Parque Canoas de Inovação, que é onde empresas da área de tecnologia, todo um incentivo, inclusive fiscal, de área, e para ceder o espaço para a empresa construir. Até as pessoas muitos não conhecem. Parque Canoas de Inovação, que nosso é só para isso. PCI, que é para empresas de tecnologia. Então, aquela empresa que está nos assistindo, outras pessoas também, podem nos procurar a cidade de Canoas, que nós temos alguns incentivos para... As startups, né? Startups, nós já temos algumas, né? E nós precisamos mais, tem mais espaço ainda, estamos ampliando através do prefeito Ailton. Nós conseguimos agora, estamos organizando o nosso novo plano diretor na cidade, onde vai ampliar, sim, uma área muito bem reservada lá para as empresas também. E não só a área de tecnologia. Por essa questão de logística, nós estamos recebendo também algumas empresas aí de grande porte. Que tiver que fazer... poder desenvolver, indústria, né? Na cidade de Canoas, sim. A indústria. Tem a nova lei agora da questão da arrecadação. Sabemos que o comércio vai ser muito importante. É verdade. O comércio na questão dos tributária, por município, né? Dos municípios, retorno para os municípios. Mas sabemos que a geração de emprego vem também através das indústrias. Com certeza. Aliás, deixa eu fazer um elogio ali, o shopping, falou em parque ali, eu me lembrei do shopping ali. Parque Shopping, que lindo ficou aquilo ali, né? Ficou lindo, valorizou toda uma região. Hoje, outros empreendimentos, através do Parque Shopping, veio novas construtoras que estão investindo ali na cidade, estão construindo. Antes, a cidade era só dormitório. Ficava e saía. Hoje, nós temos condições de acolher os outros para dormir, mas também tem para o morar. Emprego também. Criar família. Criar família, vem morar. E é o slogan do nosso prefeito de Souza: venha ser feliz em Canoas, né? Que é o que nós queremos, que todos venham ser felizes na cidade de Canoas. Tá bom. Boa, César, boa. Você falou ali da questão das BRs, ali das estradas que passam, né? E aí a questão também do transporte, né? Transporte coletivo ali, tem esse desafio com o Transurb ali, muita gente, a movimentação de vai para Porto Alegre, volta para Porto Alegre, e que é um desafio não só de todos os prefeitos da região metropolitana, mas Canoas, pelo seu tamanho, é maior ainda. Como é que está essa relação? É verdade, nós temos sempre um desafio no tempo de deslocamento da região da Serra, passa por Canoas e vem a Porto Alegre, na 116. Isso. Ajudou muito com a 448, que tira um pouco do fluxo dessa parte. Da 116. E, claro, nós agradecemos sempre ao Transurb, que ali passa milhares de pessoas durante o dia para se deslocar até a capital ou ir até a Novo Hamburgo, né? Mas hoje o que Canoas tem de bom é que nós, através do pedido do prefeito, eu sempre tenho que citar, claro, o prefeito, porque algumas iniciativas foram dele mesmo e cobrança, nós temos a tarifa zero do transporte municipal. Isso hoje, é incrível. O estudante, o trabalhador, todos não pagam. Não pagam, gente. Isso aí, olha só, isso aí quem tem que bancar a prefeitura, né? É somente 2 cidades aqui no estado que tem essa tarifa gratuita, né? Tarifa zero. Zero, gente. Não é cobrada, aquela pessoa que quer se deslocar quantas vezes ela desejar. Aquele pessoa que está desempregado hoje precisa ir até as empresas, hoje ele não paga. Não tem choradeira as famílias não pagam. 4,80, 13,70. Não tem. Hoje é uma iniciativa, é todo um esforço que o município está fazendo. É um esforço, né? É um valor que vem dos cofres públicos, né? Do município, do Caixa Único, de poder contemplar toda a classe social. Tem o direito de andar no transporte coletivo nosso, que está de muita boa qualidade. A empresa também fez novos investimentos. Tem isso. Estamos agora em véspera de licitar também, de fazer a compra de outros novos carros, outros novos ônibus para a cidade de Canoas. Então, está tendo todo um
pensar em cima do nosso transporte. Essa iniciativa tem beneficiado muito, inclusive as empresas. Sim. As empresas hoje não têm mais o valor de 6% do isso, pode passe. descontar do passe do transporte, na fichinha do transporte lá. Se você, alguns empresários que estão nos assistindo, vai pra lá que vai ter menos um e custo. ainda tem esse valor, pode retirar, porque hoje o trabalhador não paga a passagem. E também aquela que quer diminuir essa despesa, a Canoas está de portas abertas. Que maravilha. A gente estava falando aí, isso é um retorno, né, do dinheiro público, dos impostos aí, de retornar de novo para o cidadão, um dos maiores exemplos que eu conheço, né, de retorno aí dos impostos. A gente tem a questão também da transparência, né, justamente falando nisso, né, a gente estava falando antes ali, secretário, sobre a questão dos investimentos da área da saúde, tem a área da educação, e eu falo com os outros colegas secretários também de outros municípios. Existe lei que é o mínimo para o município investir 15%, né? Saúde, 25% em saúde, 15% em educação e tal. Todos investem mais ainda do que o que é previsto em lei, Importante, o exemplo de Canoas. Hoje, o que é previsto em lei na área da saúde é investido 10% a mais, é investido mais de 25% na área da saúde, porque é necessário. Do prefeito, porque tem que ter, né? É necessário, tem o potencial ali da lei, mas é necessário, também como com a educação. A educação tem todo um aporte, um pensamento em cima do benefício do aluno, né? Inclusive, recentemente, também a iniciativa do prefeito Heitor Souza foi contemplado todos os alunos com um tênis. Foi dado um tênis para todos os alunos. Da rede pública municipal. Já tinha o kit, foi beneficiado no início do ano letivo, um kit de material com mochila, tem o uniforme, abrigo, bermuda, camisa, abrigo de jaqueta, e agora todos os alunos da rede pública municipal foram contemplados com tênis. Foi um trabalho entre os professores, a direção de escola, para pegar a numeração dos alunos. Um por um. Foi para a empresa montar, construir, fazer a fabricação dos tênis, e todos foram contemplados com tênis. De muito boa qualidade, inclusive. Gente, é isso aí. Educação também, né? A gente está falando, secretário, o futuro, isso aí não tem como escapar, isso aí não é gasto, não é custo, é investimento do município. E dá igualdade a todos os alunos também. Exatamente, não tem um que tem um tênisinho mais forte, mais surrado ali e tal, fica todo mundo com o mesmo equipamento. A questão também da relação, né? Já foi presidente da Câmara, a relação também importante do Legislativo, sabe mais do que agora estava antes, o próprio prefeito também, né? Foi um colega lá. E agora, isso é uma coisa importante também, porque tem decisões, a gente falava antes, secretário, que tem que sair de lado a questão, né, ideológica e tal, para poder a população ser beneficiada da melhor maneira possível. Hoje, o prefeito Heitor Souza teve uma passagem de 5 mandatos. 5 mandatos? Como vereador. Opa! Eu fiquei 3 mandatos. Conhece bem, então, como é que é o Legislativo? E hoje nós temos, claro, um excelente acesso, uma parceria muito boa com os vereadores, que já foram nossos colegas ali também. Né? Alguns são de primeiro mandato, são novos nessa legislatura, mas eles também têm entendimento. No início do mandato, o prefeito até pediu, nós temos que deixar as nossas bandeiras, deixar as nossas desavenças políticas partidárias para pensar na reconstrução de Canoas. Nós precisamos nos unir. Agora é isso aí. Hoje nós temos, sim, os vereadores lá que são muito parceiros, nós temos um diálogo frequentemente, o prefeito tem muita porta aberta com os vereadores. Os parlamentares, eles têm todo o acesso a nós, ao gabinete ali, para dialogar, propor projeto, né? Propor ideia, inclusive dentro da transparência. Transparência, nós temos, os vereadores têm um mecanismo ali de fazer o pedido de providência, pedido de indicação, inclusive fiscalizar, que é o papel dos vereadores, propor leis e fiscalizar o executivo. Então, eles têm feito isso, têm feito toda uma fiscalização e que nos incentiva a cada vez mais ser transparentes dentro dos meios da internet, dos meios dos registros públicos do município, toda a transparência dos programas, das despesas, dos gastos públicos. Hoje, a cidade de Canoas, nós temos uma Secretaria da Controladoria e Transparência do município, o secretário Gustavo. Só para isso? Só para isso. Secretário Gustavo? Inclusive, que passou aqui para Porto Alegre também, foi secretário. O Gustavo Ferenc? Exatamente. Meu querido amigo, um grande abraço. Então, ele levou toda uma expertise. Tem experiência. Para lá, né? Hoje, o município de Canoas, ele é ouro na questão de transparência. Não tem nenhum município acima disso. São em torno de 10, 12 municípios que são ouro. Canoas já chegou a atingir ouro
e o Gustavo está fazendo um trabalho excelente para quem sabe a gente possa ser o diamante, né? Subir num degrau na questão de transparência. Competentíssimo. Para a gente está quase chegando no final. Agora temos cerca de 2 minutos, é isso? Meu Deus, quando o papo é bom, passa muito rápido. Assim, o que a gente pode deixar assim, né? Uma marca que o César deseja deixar aí nessa passagem agora pelo gabinete, né, do prefeito? É uma marca do diálogo. Diálogo com os vereadores da base, um diálogo com a oposição, porque justamente isso, nós estamos todos unidos para o desenvolvimento da nossa cidade, para a reconstrução. Então, a marca que nós do gabinete, inclusive o prefeito Aito, é do diálogo com as categorias. Recentemente nós tivemos uma greve ali de iniciativa dos professores, tivemos permanentemente um diálogo até ajustar as reivindicações. Foi ajustado, foi feito um esforço ali, um remanejo muito grande. Nós estamos fazendo uma economia muito grande em outras despesas. Sim. Inclusive, nós estamos diminuindo hoje os secretários, eles têm os celulares particulares. Estamos diminuindo até despesas de carro, despesas de segurança. O prefeito ele não tem segurança, ele não tem carro blindado. Que só com essa iniciativa de economizar com a segurança, é em torno de R$100 mil por mês. Por mês. Que reduz. Então, nós estamos fazendo todo um trabalho de redução de despesa, entregamos alguns prédios locados para também economizar, fizemos uma fusão de algumas secretarias para trabalhar em conjunto em algum espaço. A gente está fazendo uma série de economia no município, porque a arrecadação diminuiu, nós estamos trabalhando com a arrecadação de 2025. E com despesas de 24. E que teve toda ainda uma despesa que foi gerada em 24, que a gente ainda está cumprindo e honrando também essas despesas, né? Então é importante a gente deixar essa marca de economicidade, mas também fazendo mais o trabalho que é necessário, né? A população agradece. Verdade, agradece. Muito obrigado, César Ribas, muito obrigado aí pela participação. Um abraço para toda a equipe lá da Prefeitura. Eu sei que é uma equipe grande que trabalha duro aí nessa reconstrução mais ainda. Obrigado por nos atender aqui, tá bom? E nós que agradecemos essa oportunidade de dizer um pouquinho da nossa cidade de Canoas. E a cidade de Canoas está crescendo muito e a equipe lá está bem envolvida através da liderança do prefeito Aito Souza. Maravilha. Obrigado a você também pela audiência, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.